Graça e paz, tudo bem? Como estamos? Esse é o nosso canal no YouTube e nós estamos aqui nesse momento para levar uma palavra de edificação para você, para que você possa ficar cada vez mais abençoado, cada vez melhor. O nosso dilema aí que a palavra pode transformar e pode fazer a gente ficar cada vez melhor. Tá? Eu quero trazer uma palavra para você bem breve, bem simples. Mas eu queria que antes, te pedir, que antes que a gente traga essa palavra para você, que você me ajude mesmo, tá? Se inscrevendo no canal, aqui embaixo tem um inscreva-se. Você se inscrevendo, esse canal vai crescer mais. O meu objetivo é chegar em 1000 inscritos, porque com 1000 inscritos eu posso transmitir cultos ao vivo, ministrações ao vivo. Nós temos cursos que nós vamos dar aqui pelo canal para pessoas que são inscritas, curso de Novo Testamento, de Velho Testamento, de tantos outros temas. Então eu queria pedir para você, rapidamente aqui, sem atrasar muito a nossa conversa de hoje, que você se inscreva aqui, que você curta, que você compartilhe com alguém, que você assine o sininho das notificações, aperte o sininho das notificações aí também. Eu queria trazer para você alguns textos sobre um tema específico hoje. Eu queria que você pudesse meditar nisso que nós vamos falar hoje. O tema que eu queria trazer para você, propor a você nesse breve vídeo, é sobre o olhar de Jesus, a importância do olhar de Jesus. Tem um texto específico que vai falar um pouco sobre isso, está em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Nesse texto vai estar dizendo: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com eles. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. A importância do olhar de Jesus. Primeiro texto que eu queria trazer para você e dividir com você hoje está em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, do 46 ao 52. Vai contar a história de um cego, nós conhecemos bem, o cego chamado Bartimeu, o filho de Timeu, assim ele era chamado naquela época, Bartimeu. Bartimeu é um cego que fica à beira do caminho, ele fica gritando, ele está gritando nessa ocasião: Jesus, filho de Davi, Yeshua bar Davi, tem misericórdia de mim. O texto vai dizer que Bartimeu tem uma dificuldade. Qual é a sua dificuldade? A sua cegueira, como aqui a gente falou. Pense comigo, a cegueira de Bartimeu o impede de ver Jesus, o impede de enxergar Jesus. Mas mesmo a cegueira de Bartimeu impedindo de enxergar Jesus, Jesus vê Bartimeu, ele enxerga Bartimeu, ele olha para Bartimeu. O texto diz que os discípulos trazem Bartimeu até Jesus e quando ele chega até Jesus, Jesus olha para Bartimeu, vê Bartimeu, Jesus ali opera um grande milagre. E uma coisa me chama a atenção é que quando Jesus opera um milagre sobre a vida de Bartimeu, a primeira coisa que Bartimeu vê, Jesus à frente dele, porque Jesus vai nos ver e quando ele nos vê, ele vai operar um milagre, e quando o milagre for operado, a primeira coisa que a gente vai ver na nossa frente vai ser Jesus. A cegueira impede Bartimeu, mas mesmo assim Jesus olha para Bartimeu. Outro texto que eu queria trazer para vocês tem em Lucas capítulo 19, o texto que fala sobre Zaqueu. Zaqueu, o publicano, ele quer olhar para Jesus, mas existe um impedimento para que ele veja Jesus. Que impedimento é esse? O texto vai dizer que esse impedimento é a multidão. A multidão impede Zaqueu de olhar para Jesus. A multidão impede Zaqueu de ver Jesus. Então o texto vai dizer que Zaqueu, ele vai subir em uma árvore para que ele possa enxergar Jesus, para que ele possa olhar para Jesus. Mas mesmo a multidão impedindo Zaqueu de ver Jesus, nada impede Jesus de ver Zaqueu. Olha só o que o texto diz: e olhando Jesus para cima, viu Zaqueu. Mesmo a multidão impedindo Zaqueu de ver Jesus, assim como a cegueira impedia Bartimeu de ver Jesus, nada impedia Jesus de ver Zaqueu. Jesus olhou e ele viu Zaqueu. E naquele dia a história da família de Zaqueu foi mudada. Porque quando Jesus nos vê, quando Jesus nos olha, a história da nossa família é mudada. Outro texto está em Lucas capítulo 13, versículo 12. O terceiro exemplo que eu queria trazer para você hoje é de uma mulher encurvada. O texto vai dizer que essa mulher tem uma debilidade física. E eu penso comigo e queria que você refletisse. Uma pessoa que sofre desse problema, é encurvada, não consegue ver ninguém plenamente.
não consegue olhar ninguém nos olhos, ela olha a pessoa sempre pela metade, não é? Não consegue ver ninguém, olhar ninguém plenamente do jeito que tem que olhar. Aquela mulher tem uma debilidade física que certamente a impede de olhar Jesus da forma que ela precisa olhar, que ela tem que olhar. E o texto vai dizer em Lucas 13:12 que Jesus vendo-a, olha, Jesus vendo-a, mesma coisa dizer, Jesus olhando para ela, né? Jesus vendo-a, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Mesmo aquela mulher tendo impedimento para olhar para Jesus de maneira plena, Jesus não tinha nenhum impedimento para olhar para aquela mulher e para mudar a história daquela mulher naquele dia. O último exemplo que eu queria trazer para você tem em Lucas capítulo 22, versículo 61. O texto de Lucas 22, 61 diz que Pedro, ao negar Jesus pela terceira vez, o galo canta. E quando o galo canta, o texto diz que Jesus saiu. Olha só o que diz o texto. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, lembrando-se da palavra do Senhor. Ele sai da Fortaleza Antônia e ele olha para Pedro. Ele enxerga Pedro. Mesmo no meio do seu pecado, ele olha Pedro. Mesmo no meio das suas falhas, ele olha Pedro. Mesmo no meio dos percalços de Pedro, ele olha Pedro. Porque Jesus, ele olha para nós para que a gente tenha revelado o nosso pecado. Olha, e lembrou-se Pedro da palavra do Senhor. Quando o olhar do Senhor se cruza com o nosso, quando Jesus nos olha, o primeiro efeito que acontece é que o nosso pecado é revelado. O pecado de Pedro foi revelado. Ele reconheceu que estava praticando algo errado. O segundo efeito, Jesus quando olha para nós, veja bem, Jesus quando olha para nós, ele revela o nosso pecado, mas ele não nos condena. Pelo contrário, ele nos mostra a necessidade do arrependimento. E Jesus olhou para Pedro e Pedro se lembrou daquilo que estava fazendo. Lá na frente, Pedro será chamado para ser um pescador de homens, para ser um pastor de ovelhas, porque mesmo ele errando aqui, ele teve o seu pecado revelado pelo olhar de Jesus, mas ele teve um olhar de misericórdia e um olhar de arrependimento. Não sei como você está hoje, neste dia. Talvez você, nesta data, nesta exata ocasião, esteja precisando do olhar de Jesus. Esteja precisando que Jesus olhe para você. Eu quero dizer isso, Jesus vai olhar para você. E quando ele olhar para você, ele vai transformar tudo, ele vai mudar tudo, ele vai colocar as coisas no lugar. Talvez você, nesta ocasião, tenha impedimentos que te não permite que chegue até Jesus para poder olhar para ele. Talvez você, nesta ocasião, tenha situações que não estejam permitindo você de ver Jesus da forma que você precisa ver, mas nada impede Jesus de olhar para você, nada impede Jesus de ver você. Jesus vai te ver, Jesus vai olhar para você. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele vai olhar para você, ele vai ver a sua situação e ele vai mudar a sua história. Fique com essa palavra no seu coração, fique com esta mensagem. Jesus vai olhar para você e ele vai mudar a sua história a partir do momento em que ele olhar e ele te ver. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que o Senhor te guarde, te abençoe e que ele olhe para você nesta ocasião. Antes de encerrar, me ajuda, inscreva-se aqui embaixo, curta um vídeo, tá? Mande esse vídeo para alguém, eu quero fazer esse propósito com você. Mande esse vídeo para alguém, escreva na tarja, ou de cima ou embaixo do seu status, do Facebook, do WhatsApp, onde for. Escreva na tarja esta palavra: Jesus vai olhar para você. Só isso, escreva isso, Jesus vai olhar para você, e manda esse vídeo para alguém, porque essa pessoa será abençoada com esse vídeo, porque ela vai ver, porque você que recebeu esse vídeo vai ver que Jesus vai olhar para você e ele vai mudar a sua história. Fique com Deus, grande abraço, em nome do Senhor Jesus.